Você já sentiu que a vida continua andando, mas você não sabe exatamente por quê? Você acorda, cumpre tarefas, resolve problemas, mas em algum momento do dia surge uma pergunta incômoda. É só isso? Esse cansaço não vem apenas do trabalho, nem sempre vem da falta de dinheiro. Muitas vezes ele vem de algo mais profundo, a sensação de que nada parece realmente ter sentido. Talvez você não saiba o nome disso, mas a filosofia conhece bem esse estado. Ele se chama niilismo. Niilismo não é apenas pessimismo, não é simplesmente ver tudo de forma negativa. Niilismo é quando os valores que antes davam sentido à vida perdem força, quando aquilo que guiava escolhas, sacrifícios e esperanças já não convence mais. A pessoa continua vivendo, mas vive no automático, sem direção clara, sem um motivo profundo que sustente o esforço diário. E o mais perigoso, isso pode acontecer sem dor explícita, sem grandes crises, apenas um vazio silencioso. Friedrich Nietzsche foi um dos primeiros a perceber isso com clareza. Ele observou que a modernidade estava destruindo as antigas fontes de sentido, a religião, a tradição, as verdades absolutas, mas não estava colocando nada sólido no lugar. É nesse contexto que surge a ideia da morte de Deus. Nietzsche não estava dizendo apenas que as pessoas deixaram de acreditar. Ele estava dizendo algo mais grave. O sentido que organizava a vida desapareceu, e o homem moderno ainda não sabe como lidar com isso. O resultado é um ser humano livre, mas perdido. O niilismo hoje não aparece em livros difíceis. Ele aparece na vida comum. Aparece quando alguém diz, tanto faz. Quando alguém trabalha apenas para sobreviver, não porque vê sentido, mas porque não vê alternativa. Aparece na busca constante por distração, redes sociais, consumo, entretenimento infinito. Não porque essas coisas sejam más em si, mas porque estão sendo usadas para não pensar, para não encarar o vazio. O niilismo moderno não grita, ele distrai. Viver sem sentido é extremamente cansativo. Nietzsche dizia que quem tem um porquê suporta quase qualquer como. O problema é que hoje muita gente vive o como sem nenhum porquê. Sem propósito, qualquer esforço pesa mais. Qualquer dificuldade parece injusta. Qualquer rotina se torna sufocante. Não é que a vida seja mais dura do que antes, é que ela se tornou menos significativa. Nietzsche alertava para algo ainda mais perigoso: o niilismo passivo. É quando a pessoa aceita o vazio e simplesmente se adapta a ele. Ela não busca mais sentido, apenas anestesia a dor. Trabalha, consome, repete, não por convicção, mas por falta de energia para questionar. Esse é talvez o maior risco da nossa época, não o sofrimento intenso, mas a vida esvaziada. Nietzsche não ofereceu conforto fácil, ele não prometeu felicidade pronta, mas deixou algo fundamental: a ideia de que o sentido não é encontrado, ele é criado. Isso exige responsabilidade, exige escolher valores, exige assumir o peso da própria vida. O oposto do niilismo não é otimismo ingênuo, é compromisso com algo que vale a pena, mesmo que doa. Talvez o vazio que você sente não seja fracasso pessoal. Talvez seja apenas o sinal de que você está vivendo sem um eixo claro. A pergunta não é como ser feliz. A pergunta é mais difícil. O que na sua vida realmente merece o seu esforço? Enquanto essa resposta não existir, o niilismo continuará ali, silencioso, consumindo energia, dia após dia. Talvez, enquanto você ouve isso, algo aí dentro esteja dizendo: é exatamente isso que eu tenho sentido. Você acorda, vai ao trabalho ou à universidade, fala com pessoas, mas tudo parece mecânico. Os dias passam e nada realmente toca você. Você não consegue encontrar um porquê de existir. Não é tristeza profunda, não é depressão declarada, é pior, é indiferença. Você já não espera muito da vida, já não se frustra tanto, mas também não se entusiasma.
E talvez você nunca tenha colocado isso em palavras, mas no fundo, sente que algo essencial foi perdido. Nietzsche diria que isso acontece quando os valores que davam sentido à vida deixam de convencer, mas nada novo ocupa o lugar deles. Você continua vivendo, mas sem direção. E isso aparece de formas muito concretas. Você trabalha, mas não vê propósito. Se relaciona, mas sente distância. Se diverte, mas o vazio volta logo depois. E quando fica em silêncio, sente um cansaço que não é físico. Esse é o niilismo cotidiano. Não o filosófico dos livros, mas o vivido, silencioso, que muita gente carrega sem saber nomear. E aqui está o ponto mais desconfortável. Ninguém vai te salvar disso. Nietzsche foi brutalmente honesto sobre isso. Ele não ofereceu consolo fácil, nem promessas externas. Para ele, o problema do niilismo não se resolve esperando que o mundo volte a fazer sentido por si só. O mundo não vai. A superação do niilismo, segundo Nietzsche, começa quando você aceita isso. Aceita que não existe um sentido pronto. Aceita que não há um manual escondido. Aceita que ninguém virá dizer qual é o seu propósito. E então vem a virada. Se não existe sentido dado, então o sentido precisa ser criado, não descoberto, criado. Nietzsche chama isso de afirmação da vida. É quando você para de perguntar qual é o sentido de tudo isso e começa a perguntar: o que eu faço com isso que me foi dado, mesmo com o caos, mesmo com a dor, mesmo com a incerteza? Superar o niilismo não é ficar otimista, não é pensar positivo, não é fingir que tudo está bem, é assumir responsabilidade pela própria existência. É decidir viver como se suas escolhas importassem, mesmo sem garantias. É transformar sofrimento em força, experiência em profundidade e vazio em criação. Nietzsche dizia que aquele que tem um porquê suporta quase qualquer como. E talvez o seu problema hoje não seja falta de tempo, nem de dinheiro, nem de oportunidades. Talvez seja falta de um porquê. E esse porquê não vai aparecer do nada. Ele nasce quando você escolhe, conscientemente, não viver no automático. Quando você escolhe criar valores próprios. Quando escolhe dizer sim à vida, mesmo sem respostas prontas. O niilismo não é o fim, é uma travessia. E atravessar dói, mas ficar parado dói mais. A pergunta que fica não é filosófica, é íntima. O que você está fazendo com a sua existência, agora que sabe que ninguém vai viver por você?